Bora lá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Feliz 2025. Meu amigo Jobson Medeiros, já estamos em 2025. O ano passou rápido, não é mesmo? Sempre. Quanto mais a gente vai ficando mais velho, parece que o tempo passa mais rápido ainda, né? Pois é, e a gente sempre fica na luta aí da corrida do nosso dia a dia, porque a gente sempre quer coisas melhores, não Sim. diferentemente desse ano, traremos ainda mais conteúdo para você ter mais patrimônio. E hoje o tema, Jobson, ele vai muito de encontro ali com o começo do ano, porque a gente vive uma reflexão quando começa o ano, a gente olha as coisas que a gente fez no ano passado e fala, pô, como eu poderia ter melhorado? E a grande questão que a gente vai trazer aqui é como investir com pouco dinheiro. Isso aí. Por que as pessoas acreditam que para eu poder fazer dinheiro, eu preciso ter mais dinheiro? O que você tem a me dizer quanto a isso? Cara, todo mundo fala isso, é impressionante, né? E só que a grande maioria das pessoas que falam isso, normalmente não tem e nunca vai ter. Nunca vai ter. Nunca vai ter. Pô, porque se eu não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer dinheiro se eu não tenho? E se eu acredito que eu só vou ter se eu tiver dinheiro. Então, cara, você que entrou num loop aí de coisa ruim, né? Uhum. Loop de escassez gigante. E a grande verdade, Luiz, que para você ter dinheiro, você tem que fazer exatamente o que você está fazendo agora aí desse lado, aprendendo, né? Na Uhum. verdade, você faz dinheiro com conhecimento. A grande verdade é essa. E a gente vai falar muito sobre investimento aqui, mas tem uns detalhes aí que você. Os detalhes antes do investimento que você tem que saber, fica até o final do vídeo, né? Sim, perfeito. As pessoas acreditam que para eu investir, eu preciso ter dinheiro. Para eu fazer qualquer negócio, eu começar no negócio, eu preciso ter dinheiro. Eu sempre É, digo, o dinheiro, ele é a última coisa que você precisa para você poder começar um negócio. O mais importante é a sua atitude. Porque a sua exato. atitude, ela vai determinar o resultado que você vai ter e aí sim você vai ter dinheiro para você poder fazer algum Ah, outro negócio. Eu vou dar um exemplo meu aqui que a gente gosta de trazer exemplo. Eu comecei uma agência de viagens, isso em 2012, ali mais ou menos. E eu não tinha dinheiro. Você fala, pô, mas como é que você começou uma agência de viagens sem dinheiro? Sabe que eu tinha um cartão de crédito. Eu lembro do limite dele, era 20 mil reais. E aí quando eu comecei a agência, claro assim, eu comecei ali com pouco dinheiro, né? Porque você precisa abrir o CNPJ, ter o curso ali da contabilidade. E ali logo quando eu comecei, eu não tinha capital para poder seguir os próximos meses. Mas eu tinha um sonho e eu sabia o que eu estava fazendo. Então eu tinha um cartão de crédito de 20 mil reais. E aí eu fiz uma venda de uma viagem no valor de 20 mil reais. Só que com a operadora de turismo, eu poderia parcelar essa viagem. Então eu fiz o quê? Parcelei a viagem em 10 vezes. 10 de 2 mil, que deu os 20 mil que eu vendi à vista, porque eu fiz um desconto pro cliente. E aí show. com isso eu fiz o quê? Caixa. Então eu não tinha dinheiro para começar um negócio. É um Perfeito. exemplo. Existem outras maneiras de você Uhum. começar um negócio. Eu acredito muito que tu tá na sua intenção de fazer o negócio acontecer. Perfeitamente. Inclusive, tem uma série que eu queria lembrar, tá? Não tô lembrando o nome agora, eu vou pedir para o editor colocar na descrição. Vou passar para o editor, ele vai colocar na descrição. Eles pegam milionários, Luiz, e levam para uma cidadezinha desconhecida, Uhum, deixa o cara, se eu não me engano, com mil dólares, uma coisa assim, e um carro. O cara fica com uhum. $1.000 e um carro. E aí, dali, ele vai ter que fazer R$ 1 milhão em 90 dias. E o que é impressionante, cara, Na quase todo. Netflix, é na Netflix, pô, eu Netflix. queria lembrar É. o nome. Vai estar aqui na descrição, dá uma olhadinha. Aliás, se você tá assistindo, bota aí nos comentários. Você sabe o nome dessa série? Cara, essa série é fantástica, velho. Uhum, Sei que tem umas invenção no meio, tem uma. Né, os caras dão uma enfeitada, mas ali deixa bem claro, Luiz, que se você sabe chegar no topo da montanha, se você voltar, uma hora você vai de novo lá. uhum. Se Né? você fez uma vez, você faz de Faz de novo. novo. E aí mais, e você cada vez faz isso em menos tempo. A Uhum, prova disso é os caras lá em 90 dias conseguem bater 1 milhão, quase uhum. todos eles. Sim, uhum. E tem um que fez 10 É, com uhum, alavancagem com imóveis, que uhum. é o primeiro episódio do nosso podcast aqui. É, O cara fez, não foi exatamente igual com o sócio, mas lá ele conseguiu investidores, primeiro, fez com que esses investidores acreditassem que ele poderia fazer aquele dinheiro, comprou um prédio, esse prédio valia tipo 10 milhões lá ficou alugando esse prédio, ou seja, montou um negócio no valor de 10 milhões. uhum. Cara, eu tava ouvindo um podcast do Wendel Carvalho e ele tava falando que ele levou 36 ou 37 anos pra fazer o primeiro milhão dele. No entanto, ele levou 2 semanas pra fazer o segundo milhão. É muito louco, né? É, Porque quando você aprende a fazer uma vez, você faz de novo. Eu acho essas isso. histórias
fantásticas. É a jornada, né? Jornada, depois que você faz aquela jornada, você já tem conhecimento de fazer de novo. Uhum. E você sabe exatamente os degraus que você tem que pisar. Porque, pessoal, não é só você ir subir a escada. Você tem que saber qual é o degrau certo que você vai... Qual é a escada certa que você vai subir. Uhum. Sim. Muitas vezes o pessoal vai pelos caminhos errados, né? Tem uma coisa que a galera gosta de falar, que para você começar a investir, é legal você fazer uma base, né? Eu olho por dois lados, né? Quando a gente vai falar de fazer uma base, tudo depende. Assim, se eu tô falando do lado financeiro, beleza, eu acredito que você precisa ter uma base. Ou seja, ter uma reserva de emergência, ter uma proteção financeira, para você poder colocar em ativos com maior risco. No entanto, quando eu vejo questão de negócio, empreender no Brasil é muito difícil, né? A gente toma muito risco, porque existem diversas incertezas no meio do caminho. Eu vou falar desde coisas novas que surgem de imposto, de regulamentação nova, de lei nova, e o tempo todo a gente está matando um leão por dia, se a gente poderia dizer assim. Como que eu conseguiria construir uma base para eu poder empreender? Porque é difícil, né? Porque eu acho que essa zona de conforto, ela não existe quando você quer empreender. Não tem como, cara. Porque você pode ter... Claro que se você tiver uma reserva financeira, fica muito mais cômodo para você empreender. Você consegue ter tempo para errar, para aprender. Mas eu vejo também que às vezes, por você não ter essa garantia, aquilo te dá um incentivo a mais. Você fala, meu, eu tenho que dar certo, eu preciso dar certo e eu vou fazer um negócio. Como que você enxerga isso aí, meu querido Steve Jobs? Cara, eu tenho algumas coisas que eu faço, eu tenho medo de falar e o pessoal fazer e dar errado, sabe? Olha lá. É porque ele fez. Eu sei que perfeitamente que eu tenho um perfil muito arrojado. Então eu vou muito pro lado do risco e meio que não tenho muita preocupação com o resto das coisas, porque eu sei que vai dar certo, tenho certeza. Uma delas, Luiz, se eu disser pra você que nos meus investimentos eu não tenho colchão de segurança nenhum, é zero. Zero? Não, você tem reserva de emergência, pelo menos. Eu não. Não tem? Tudo investido. Agora, mas por quê? Não, a reserva nem num CDI? Quase tudo meu Não tem nada com liquidez diária? Não, isso aí tem para minhas coisas do dia a dia, né? Sim. Mas eu não tenho o certo. É que eu fiquei impressionado aqui, viu, gente? O certo, você que tá em casa, é ter de fato uma reserva de emergência, por exemplo, de 6 meses. Certo. Se acontecer um problema, para você não mexer nos seus investimentos e usar aquela reserva de emergência. Como, por exemplo, tenho meus negócios. De uma hora para outra, meus negócios dão errado, eu vou ter que tirar esse dinheiro de algum lugar. Então, eu vou tirar dos meus investimentos, que muitas vezes podem estar num momento ruim de ser vendidos, né? De me desfazer desses meus investimentos. Perfeito. Então, qual é o certo? Eu tenho uma reserva de emergência de 6 meses. Eu não tenho. Eu vivo só com o rendimento dos meus negócios. Pô, Gelson, mas você tá arriscando muito. Então, por isso que não faça isso, pessoal. Tenha sua reserva de emergência de 6 meses. No meu caso, o meu plano de contingência é o quê? Eu já tenho um orçamento que, se der bronca, por exemplo, a empresa deixar de faturar, bloquear minhas coisas, eu tenho um orçamento mínimo que eu consigo manter em casa. Já planejado com a minha esposa. Sim. Por exemplo, eu tenho um custo de vida um pouco alto. Mas eu e minha esposa, minha filha, inclusive, treinando até minha filha, olha, se der errado aqui, se der tudo problema, a gente vai sair desse padrão de vida de tantos mil e vai ser só esse valor pequenininho aqui e a gente vai ter que viver desse jeito. E eu já testei tudo isso e deu certo. Olha aí, já testou o plano de contingência, então. Já testou a saída de emergência da... Porque, pessoal, quando a gente operação. se acostuma com um padrão de vida mais alto, pra gente descer o padrão de vida, é a coisa mais difícil do mundo. Os caras querem saber, eu vou testar isso. E já fiz isso sem dizer que é uma coisa triste. Tá entendendo? Sem uma depressão da vida porque você tá sem dinheiro. Perfeito. Assim, eu não deixo o fato de eu ter um padrão de vida melhor dominar a minha felicidade com a minha esposa e minha vida. Legal. A felicidade está no caminho. Isso, exatamente. Boa. Se eu precisar não gastar muito, se eu precisar ficar com o mínimo viável, a gente ainda vai ser feliz comendo pipoca, assistindo Netflix com o mínimo viável. Ixi, Maria. Esse daí dá um corte, viu? Esse aí dá um corte bonito, porque eu acredito muito nisso aí. A felicidade está no caminho, o dinheiro é consequência da nossa jornada. Cara, eu fico pensando o seguinte... Ou seja, você não é apegado ao dinheiro, cara. Não, isso aí é formidável. Eu também sou assim. Então, por isso que a gente tá junto, cara. Vamos pra cima. Da hora. E é a questão da psicologia do dinheiro, né? Porque, cara, de verdade, se a gente for deixar pra ser feliz só na hora que eu comprar minha BMW, só na hora que eu comprar minha casa, a sede da minha empresa,
cara, você vai ser feliz pouquíssimo tempo. Uhum, Porque exatamente. aquela emoção vai ser só meses. Depois É. você já vai atrás de outra coisa. Então, Exatamente. Você nunca vai estar feliz, né? é. Você nunca vai chegar onde você quer, porque sempre vai mais, 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 mais. No entanto, que nem você disse, a felicidade tá nesses momentos aí mesmo que você define a sua meta ali de gasto que você tem com a sua família. E aí, pô, se algo acontecer, mudaremos para isso daqui e tá tudo bem. Vamos assistir Netflix, Exato. comer uma pipoca, ficar em casa de boa, porque a vida segue normal. O importante é. Cara, aí voltando para a pessoa que tá no início, né? Início de jornada, porque tudo é uma jornada. Logo quando eu saí do CLT e montei meu primeiro negócio, que era uma mesa quadradinha dessa de cozinha e o meu notebook numa sala. Era isso o escritório. Uhum, Nada mais do que isso. Eu passei um ano em dificuldade, assim, de não ter dinheiro para quase nada. Era só uhum, o mínimo viável mesmo, só o limite. Cara, eu lembro perfeitamente que eu não vou dizer, que foi um sofrimento, foi tão triste. Não acho, não foi. uhum. A gente passou, ó, Luiz, foi um ano, 365 dias. O divertimento, entre aspas, de sair com a minha esposa que eu tinha era unicamente sair para comer um cachorro quente lá, que Olha era aí. delicioso, que inclusive até hoje sinto saudade que não tem mais esse cachorro quente lá no bairro. Então, foi de fato um ano que foi muito regrado, mas eu não sinto que foi uma coisa triste, era Uhum. deprimente. Não, era um início, entrava um cliente aqui, outro ali, cada coisa era uma conquista nova, era uma felicidade nova. E às vezes tinha festa que era 0,800, aí ia, aí sim. Aí dava pra ir, mas gastando do bolso, cara, quase um ano nessa brincadeira. E Sim. aí, de cara, teve um detalhe importante. Comecei a ver quem eram meus amigos, quem não era. Essa é a melhor parte da vida. Quem foi meus amigos que sempre tava comigo ali, sempre me chamava pra ir pra um lugar ou outro, sabia que eu não tava gastando, me chamava só pra lugar mais econômico. Uhum. Aí ficou claro quem eram meus parceiros que tava comigo porque gostavam de mim. Show. Legal. E nesse momento, quais foram os aprendizados que você teve aí no meio desse caminho? Claro que Eu você acho falou a que questão dos é, amigos, questão dos amigos, eu acho que o mas. principal de tudo é, cara, você não precisa estar podre de rico pra ser feliz, não, cara. Uhum. Você pode ser feliz o tempo todo, o tempo É, todo. E lógico, a gente tá pregando pobreza aqui, não. Eu quero que você seja multimilionário, você que tá assistindo esse vídeo aqui. perfeito. Mas para você chegar lá, você tem que ser para depois ter. E aí começa no E eu conteúdo gosto propriamente dito. muito disso, eu sempre falo, seja antes de ter. Porque hoje eu vejo. Seja alguém que você queira ser, né? Tipo, eu quero ser um diretor de empresa. Então haja Sim. como um diretor de empresa. Eu quero ser um. Enfim, você sempre tem que agir como, porque é o reconhecimento. Você vai se modelar, você vai aprender. E aí começa, Luiz, aqui a falar sobre o investir com pouco, né? Uhum, Pessoal, a grande verdade é que o título desse vídeo é como investir com pouco dinheiro, mas de fato você primeiro precisa ganhar para poder investir. Não tem uhum, como você investir, a não ser que você pegue emprestado, mas aí você tem que ter uma estratégia muito boa de fazer isso através dos consórcios, por exemplo, mas ainda vai ter que ter um investimento inicial ali, né, Luiz? Pagar as uhum, primeiras parcelas do consórcio, até a estratégia da contemplação ser bem sucedida. Mas para você investir com pouco, de fato, nem precisa tanto. O caso que eu acabei de citar, que foi o início do meu escritório, cara, eu tenho um salário bom, tenho um salário muito bom. Eu deixei para ir, eu chutei o balde, queimei a ponte para começar o negócio lá. Então era uma salinha pequena, bem humilde a sala, uma mesa que foi emprestada da minha mãe, duas cadeiras de plástico também, que eu não comprei, eu não lembro onde eu consegui, mas não foi comprada. E a única coisa que foi comprada que eu já tinha era o meu notebook. uhum. Sim. Agora é a única coisa mesmo, Luiz. A única coisa de verdade. E naquele dia eu vi que Deus existe, cara. O primeiro dia que eu abri essa sala, sem placa na frente, sem nada, por uma coincidência do destino. Agora, Luiz, eu juro por Deus, foi o primeiro dia. Uma pessoa passou lá e perguntou onde é que tinha o escritório de contabilidade. Quando eu vi, uma pessoa entrou dentro da sala. Foi minha primeira empresa, uma empresa que a menina que tava começando a vender cosméticos. Caramba, Foi uma cara. coisa impressionante, velho, de verdade. Isso Eu- foi num sábado mesmo. No eu- sábado. Primeiro dia, quando eu montei e sentei, meu escritório tá montado. Essa pessoa entrou na sala e eu fiquei, oxe, como foi isso? eu também tenho uma história parecida com isso aí. E a pessoa lá embaixo chamou, perguntou e tinha, eu acho que era uma tia minha, não sei quem tava lá embaixo, que tinha ido me visitar, desceu e disse, rapaz, deu aqui, ó. E levou a pessoa pra cima. Eu tenho uma história parecida. Eu tenho uma corretora de seguros, até hoje, né? Uma das minhas primeiras empresas. E quando eu montei a corretora, eu tava cortando o cabelo, né? E aí tinha aberto corretora com meu sócio. Falei, pô, beleza, vamos fazer isso aqui, porque a gente tem
amigos, né? A gente consegue vender o serviço para todo mundo. Doce ilusão você montar um negócio, achar que todos os seus amigos vão comprar de você, porque não é assim que o negócio acontece. É o contrário, às vezes, né? É o contrário, seus amigos não compram de você. Mas tá tudo bem, porque nessa jornada eu aprendi também que eu preciso me profissionalizar, ser melhor. Então preciso buscar clientes que realmente queiram o meu serviço. Normalmente um amigo vai, me dá um desconto, não sei o quê. Pô, ele acha que você vai trabalhar de graça. Não faça Mas isso, você tá em casa. Viu? não faça isso. Se tiver um amigo, você vai lá, faça questão de pagar. Não peça um desconto nunca com um amigo seu. É o contrário, né? Você tem que ajudar, né? Tem que ajudar. E aí, cara, quando eu abri a corretora de seguros, eu lembro que eu tava cortando meu cabelo. Aí entrou uma mulher do nada. E ela pegou e falou assim pro meu barbeiro, chamava Neto ele, né? Neto, você conhece alguém que trabalha com seguro? Eu juro pra você, foi... Não lembro se foi no mesmo dia que eu abri a empresa, no dia seguinte. Aí eu virei assim, eu falei, eu trabalho. Poxa, que legal, tô precisando fazer o seguro do meu carro e não sei o que. Falei, show, beleza, eu vou pegar seu telefone aqui, eu te ligo, saindo daqui, ela, tá bom. Aí eu falei, caramba, meu, como é que... É igual você falou, né? Energia funciona. A energia funciona, Deus, né? Eu falei assim, meu Deus do céu, como assim? Eu não tava nem sabendo por onde começar direito, né? Pensando nos meus amigos e já vi uma pessoa que eu nem conheço, foi minha primeira cliente. Uma pessoa que eu nem conhecia. E é Deus realmente abrindo as portas, o caminho para que a gente consiga fazer os negócios. Até hoje eu vejo as coisas acontecendo e eu pergunto, poxa, é Deus agindo, né? É, com certeza. Que é difícil a gente explicar. E aí, pessoal, por isso que você tem que agir inicialmente. Aí vai ter várias situações, eu não sei qual é o seu caso aí que tá assistindo agora. Você pode estar na CLT aí já trabalhando, você pode estar tendo que iniciar um negócio para poder investir, porque deixar bem claro para você, você só vai se tornar uma pessoa rica, né, financeiramente falando, investindo. Só trabalhando não vai. Porque só o que tem, Luiz, são conhecidos nossos, amigos, que tem cargos altos, por exemplo, em, sei lá, fábricas... multinacionais, com salários de 20, 30, 35 mil reais, e os caras não estão bem financeiramente. Como é que a pessoa tem um salário de 30 mil e não está bem financeiramente? Até tá enquanto tem um trabalho, mas, cara, a pessoa acostumada com um salário de 30 mil e de uma hora para outra perde esse trabalho, cara, vai ser um desastre total. O cara já tá acostumado com um padrão de vida alto demais. Sim. Então, se você tem que investir, tem que ser proporcional ao que você ganha, né? Você tá na CLT e ganha um salário mínimo. Você não vai investir R$ 1.000 aí, R$ 2.000. Sim. Primeiro você vai aprender a investir, né? Começar a investir com 50, 100, e aí que vem o pulo do gato. Você vai começar a entender mais sobre investimento. E aí o ideal é começar a ter renda extra, para essa renda extra entrar no seu investimento. Sim. Que a bola de neve, ela acontece, pessoal. Por aí que tá a grande questão. Você começa com sua renda ativa, né? A renda que você tem do seu trabalho, e aí você começa a investir. Aí você tá ganhando R$ 3.000. E aí daqui a pouco você consegue ter R$ 50 por mês de renda passiva. Pô, 3.050. Mas, caraca, esses 50, você não tá fazendo mais nada, velho. O dinheiro tá só entrando para você, é renda passiva, você não tá fazendo nada. Perfeito. E continua com seus 3, 4, o valor que der. E quanto mais você entender que você tem que ganhar mais para investir na renda passiva, e daqui a pouco você tá com 1.000, 1.500, 2.000, até chegar de tá com 3.000, você tá com 6.000 de ganho. E aí esse lado da renda passiva vira uma bola de neve. Porque você vai estar investindo. Vamos botar aqui que você considerar que você já esteja ganhando R$ 1.000. Cara, investir R$ 1.000 por mês a 1%, 1,5% no decorrer do tempo, cara, faz um estrago. Né? Exatamente. Parece que é pouco, é muito. Aquilo de pouco em pouco, né? A gente consegue construir coisas grandiosas. Eu acredito muito que nem você falou, tem amigos nossos que ganham 30, 35 mil e se porventura amanhã eles perdem o emprego, eles não têm o dinheiro, né? Por isso que eu digo que o mais importante não é o quanto você ganha, mas sim o quanto você gasta. Você pode ter um cara que ganha 30k por mês e o cara gasta 28. Sobra 2. Aí você tem uma pessoa que ela ganha 3 e gasta 1.000. São os mesmos 2. Tudo bem, o padrão de vida vai ser diferente. Mas a diferença é como você gasta esse dinheiro e como você o utiliza. Porque essa mesma pessoa que ganha 30k e sobra 2, ele pode não investir, pode fazer qualquer outra coisa, queimar o dinheiro. A outra pessoa ganha 3 e sobra 2, ela pode pegar esse dinheiro e investir. Se a gente fizer uma conta aí, R$ 2.000 vezes, sei lá, 20, 30 anos a 1%, a pessoa fica milionária. E ao passo que a pessoa que
ganhava 30 mil, ela não vai conseguir obter esse êxito. Então eu vejo muito por esse lado. Eu não sei, tem até aquela palestra de João Paulo, a palestra que deu um tempo atrás aí, que fala sobre 1,5%. Acho que são 4 anos, né? Que volta, dá o retorno da mensalidade. Tipo, você pega, vamos lá, R$ 100 e investe a 1,5%. Em 4 anos você vai ter esses R$ 100 mensal na sua conta. Mensal na conta. Então, Uhum. se for 1.000, daqui a 4 anos você tem R$ 1.000 mensal na sua Trazer conta. qualquer dia o João Paulo pra falar com a gente aqui, Sim. né? Já ele passou aqui há Grande pouco tempo. empreendedor. Chamar ele aqui pra ele falar, que aí ele tem muita mais do que a gente até, propriedade, falar de investimento, né? Exatamente. Então, pessoal, se você tem esse investimento e consegue 1,5% de alguma forma, que aparece, cara, com o passar do tempo, em 4 anos você tem esse valor de volta. Uhum. Então vamos supor que você está ganhando 3 mil. Então você vai investir 1.000 todos os meses, em 4 anos você tem uma renda mensal de R$ 1.000 por mês na conta. Sim. Uhum. É top, né? Com certeza. E até agora, aproveitando, né, de que a gente tá falando da questão do dinheiro, né, de ganhar esse dinheiro. Aqui no Brasil a gente tem diversas oportunidades. E ainda mais depois que veio a questão da internet. Você é um cara que tem contato direto aí com YouTubers, influencers, infoprodutores. Como você consegue enxergar como uma pessoa poderia fazer esse trabalho a mais, essa renda extra, para que ela conseguisse gerar mais receita para ela e, consequentemente, investir, fazer outras coisas? Como é que é a sua percepção desse mercado digital? Porque, pô, a gente vê a galera, né, muito bem posicionada, você entra em Instagram, é a vida de luxo, que é uma profissão, né? Porque não é igual como antes. Ah, estude para ter um bom emprego. Hoje em dia as coisas são totalmente diferentes. Você vai moldando coisas, você vai moldando profissões, tem coisas novas surgindo. E são coisas que a gente não tinha isso na cabeça. Como que você vê essa O meu questão primeiro aí? empreendimento, acho que eu já contei em algum podcast aqui, não sei se foi aqui que eu contei, que o meu primeiro empreendimento mesmo foi uma fábrica de pipa, né? Ah, verdade, você falou, a fábrica Top. de pipa. Fábrica de pipa. Eu comecei a fazer uma pipa, na época, com pouco tempo eu tava ganhando quase um salário a cada 3 dias, cada quase 3 ou 4 dias, Uhum, na época. Só que aí foi uma sacada minha na época, muito boa. Mas hoje em dia, nem pipa mais tem, que as crianças tá tudo no computador. uhum, Toda criança hoje tá querendo ser YouTube, então mais do que certa. uhum, Porque eu tenho lá tem uns 400 clientes, ora, 400 tem mais, que são só YouTubers. uhum, E a gente vê como esse negócio traz resultado, Luiz. E como é que a turma tem feito, de fato, dinheiro na internet? Vendendo infoprodutos, na maioria das vezes. Ou também, né, que às vezes é os dois, as duas coisas, ele vende infoprodutos e também monetiza conteúdos, né, e acaba fazendo publicidade. No uhum, caso do YouTube, se você começa um canal do YouTube, daqui a pouco você tá ganhando uma monetização. uhum. Só que o grande, grande segredo, independente de onde seja, sempre tá onde? Na audiência, no público que você tem. Você vai vender pra quem? Você acaba vendendo. Você vai mostrar pra quem os vídeos? Vai ter quem que não muda tanto assim da minha fábrica de pipa. Por que que eu consegui? Porque eu tinha muitos amigos da região que gostavam de pipa e eu comecei a fazer e todos eles me conheciam, começaram a comprar na loja da minha mãe. Então, no final das contas, a jornada do consumo é igual, não muda nunca. Uhum, Na sim. época tinha turma que queria, tinha jobs que eles conheciam, que sabia fazer. Eu comecei a fazer umas top lá, umas pipa top. Meu amigo, daqui a pouco tava fazendo tava vendendo 60 no dia. Por Uhum, quê? Porque eu criei uma, entre aspas, audiência, né? Um público no meu bairro. uhum. E todo mundo já vinha uns garotos que eu não sabia mais quem era. Ei, Que- Jobs, não sei o que lá, falando comigo pelo nome. Uhum. Esse cara não sei quem é, não. Queria comprar Comprar pipa. pipa. Então, e hoje você consegue fazer isso escalando. Uhum, Escalando. Então a internet trouxe isso para todo mundo. E principalmente para você que trabalha CLT. Não vá fazer o que muitos gurus falam. Cara, abandona tudo, chuta o balde, porque isso na maioria das vezes dá errado, você vai voltar para trabalhar, vai se uhum, frustrar. Até porque não há necessidade disso ainda, sabe, Luiz? Se você trabalha de 8 às 5 da tarde, 8 às 6 da tarde, você tem a noite para começar um negócio, cara. sim. E você não precisa deixar seu emprego por enquanto. Uhum, Você vai começar seu negócio, cria uma audiência, cria um canal do YouTube, ou começa um Instagram, TikTok, e dali você vai vender produtos e tentar ganhar monetização. Cara, a uhum, internet só é o que tem. Inclusive, pra você ter ideia, as oportunidades estão tantas hoje em dia, Luiz, que alguns de nossos clientes hoje do YouTube, né, YouTubers,
Os caras estão fazendo conteúdo para fora do país, né? A maioria deles estão fazendo para fora do país porque a monetização é 5 vezes mais alta. Uhum. E os caras começam e daqui a pouco tá faturando 10, 20, 30, 50 mil assim em meses. Uhum. Lógico, o cara que acerta na veia ali. Agora, recentemente, olha só que coisa específica. Tem um cliente nosso que tá fazendo um canal falando sobre política na Polônia. Caramba. Cara, e tá bombando o negócio lá. Sério? Sim. Mas pra ele fazer isso, ele... Eu tô tentando entender aqui. A parte Política... técnica, eu não sei exatamente como ele tá fazendo, não. Então, Tá. é a coisa que não é tão simples. Ele tá usando inteligência artificial, tá usando tecnologia, né? Uhum. Essa parte realmente é mais difícil, né? Todo mundo que vai conseguir fazer. Sim. Então, na verdade, eu falei isso, mas tem mais de um que tá fazendo isso. Ah, pô, já se eu for pra lá, não faça isso. Encontre a sua estratégia. Não Uhum. vá seguindo o que a gente tá dizendo aqui, não. Mas estratégia só é o que tem. Porque ele pega, traduz tudo, pega imagens, fica sabendo qual é o lado político, se tem, como é a direita e a esquerda lá, e daqui a pouco o cara fica especialista só naquela área, velho. Que coisa de louco, né? A internet, né? Tem Ou pessoas. seja, pra mostrar que tem um universo todo disponível, cheio de oportunidades pra todas Com as certeza. pessoas. Isso para você começar a investir. Você vai ganhar dinheiro para começar a investir. Aí sim, você vai entrando e você vai fazendo os investimentos certos. Uhum. Outra situação, Luiz, que tem muito lá, são pessoas que estão fazendo vídeos, adultos fazendo vídeo para criança, né? Vídeos Minecraft, essas coisas, mas só é o que tem. Tem muitos canais assim. Uhum. Tem muito Ah, cliente eu nessa já área. vi já um menino ensinando como fazer vídeo para crianças utilizando inteligência artificial. Ganhe 30 mil, 50 mil com o YouTube fazendo isso. É, Uma vez eu fiz, viu? Falei, meu, deixa eu ver como funciona esse negócio aí. Fiquei, sei lá, uma meia hora fazendo. É rapidinho. você conseguir usar as ferramentas certas, você consegue fazer. Aí você só tem que usar a sua inteligência. Uhum. Boa. Que aí entra na parte, né? Como a gente Sim. utilizar a nossa inteligência para poder gerar a renda extra. Eu vejo que é através mesmo de conhecimento, né? A gente ir atrás disso. Eu lembro que quando eu trabalhava no centro de São Paulo, eu ia de metrô e, cara, era lá na Sé que eu descia. Pô, a Sé, quem é de São Paulo tá ligado que o bagulho é louco. É gente, viu? No horário de pico. E aí, o que que eu fazia, né? Eu sempre tinha um livro na minha mala. Então, pra mim, aquela viagem de trem era tranquila, Era produtiva, né? produtiva. Enquanto a galera reclamava, né? Putz, eu vou pra não sei aonde, meu horário de trabalho, não sei o quê. Eu falava, caramba, meu, nessa uma hora e meia que eu tô aqui, eu tô aprendendo. A- Uma hora e meia indo e uma hora e meia voltando. Então era 3 horas aprendendo. Se eu fizer essa conta aí em uma semana, são 15 horas de estudo. Se eu fizer no mês, são 60. E eu sempre olhei por esse lado. Eu falei, caramba, são 60 horas que eu tô aprendendo que eu nunca ia parar isso na minha casa pra fazer isso. E Eu sempre enxerguei por esse lado. E se você vê, na época eu acredito não, mas agora você vê dentro de qualquer transporte público, tá o pessoal lá no Instagram, né? No Instagram. Passando pra cima. E aí tem uma outra coisa, né? Que eu vi um rapaz falando outro dia. Existem duas pessoas. Aquela pessoa que produz conteúdo e aquela pessoa que consome. Em qual lado você quer estar? Perfeito, viu? Eu falei, caramba, é verdade. É verdade, mano. Eu sigo pessoas normais, se eu poderia falar assim. Eu não sigo nenhum famoso, eu nem sei o que tá acontecendo. Eu não sei o que tá acontecendo no mundo da fama aí, da galera da TV, de influencer. Tem alguns influencers que eu sigo ali, depende do assunto do que eu gosto. Mas no mais, outro dia, esses dias, né, teve um negócio do avião aí, de uma menina que não deu a cadeira pra outra. Eu nem tava sabendo, Tá eu bom, vim, mano. eu vim saber, acho que foi ontem esse negócio. Todo mundo fala, eu falei, meu, que negócio. Porque é aquilo, ou você consome ou você produz conteúdo. Hoje estamos aqui produzindo. Sim. Você vê a situação dessa menina, cara, foi impressionante. 2 milhões de seguidores em poucos dias, velho. É. E ela fez uma propaganda pra Magazine Luiza, né? Eu... Agora tem que saber utilizar essa audiência, entendeu? Uhum. Então a pessoa já tem que correr atrás de um especialista que entenda da área. Se ela, de cara, normalmente uma pessoa dessa, o que é que ela faz? Vala com os primos, com os colegas próximos. Aí vai dar tudo ruim. O Uhum. pessoal não vai saber utilizar do jeito certo. Sim. Pô, Uhum. cara, ó, gente, pra você ter ideia, eu tava assistindo um tempo desse aí, no YouTube não, no Instagram, um pessoal, cara, que tava mostrando a vida dentro do lixão, velho. Hum. A mulher mora dentro do lixão,
e catadora, trabalha, é vida digna lá ela fazendo, é um trabalho mesmo, né? Uhum. Agora é bem insalubre, né, também. Eu tava vendo a senhora, cara, milhões de pessoas seguindo ela, assim, milhões não, tava mais de 200, 300 mil, acho que era 300 mil. E ela não sabia como ganhar dinheiro com aquilo. E eu Sim. ainda tentei, moça, eu queria falar com você, tentei falar com ela algumas vezes, pra dar uma orientação e tal, tava querendo ganhar nada com isso não, sabe? Eu só fiquei, pô, esse pessoal aí, em vez de ganhar dinheiro com isso, velho. E ela chegou a dizer, pessoal, teve uma hora que ela perguntou, pessoal, como é que hora que o Instagram começa a pagar a gente? Ela falou isso aí? Aí eu me desesperei, cara. Boa. Porra, meu irmão, eu vou ajudar essa senhora aqui, mas não teve jeito. E eu tentei falar. Aí eu vi que uns amigos meus, porque era muita gente falando com ela nos comentários, cara. Não dá, ela não conseguia ler, não via. E aí teve uma hora que eu acho que uns clientes meus começaram a me marcar, sabe? Uhum. Fala com esse cara, ele é de confiança, fala com ele que ele é de confiança. E pelo que eu entendi, ficou um monte de gente falando com ela e as pessoas que entravam em contato estavam querendo ganhar com ela. Uhum. Olha o nível da sociedade que a gente chega, né? Ele Tá. é de confiança. Fala com ele que ele é de É. confiança. Aí, Olha o nível que a gente chega da sociedade. cara, foi interessante demais, meu. Só que eu não sei o que é que deu depois, eu parei de assistir. Mas era bem interessante. Porque é uma coisa que normalmente as pessoas não têm acesso, cara. Uhum. Já entrou dentro de um lixão? Não. Eu também não. Então, se a gente vai assistir isso pela internet sem ter risco nenhum, uma professora minha de sociologia da época disse que fez um trabalho, ela acabou adoecendo lá dentro, né? Eu imagino. Pessoa Você que tá não num tá lixo, pô. pessoa que não tá acostumada, o pessoal que já tá lá há muito tempo, já criaram É. anticorpos e tal. Uhum. Sim, eu acredito nisso. Recentemente eu vi até uma história muito triste, rapaz. O caçamba virou e pegou umas crianças que tava fazendo, uma delas faleceu lá. Nossa. Horrível, horrível. Mas enfim, essa senhora, ela morava, que era tipo um vizinho ao lixão, e fazia esse trabalho de catar e coisa bombando, ela com a audiência gigante, podendo já ganhar dinheiro com publicidade e migrando para o YouTube. Aí sim, o YouTube te paga por monetização, né? Uhum. O YouTube vai mostrar publicidade ali, mostrar propagandas e divide com você. Ele Uhum. fica com 40%, a gente fica com 60% da nossa monetização. Sim. Só que o YouTube fica com 40% de todo mundo, né? De todo mundo, né? A gente fica só com o nosso. E aí, a indicação de todo mundo foi para o pessoal ir para o YouTube, que lá sim, se ela conseguisse audiência lá, ela ia sem ter esse trabalho de precisar de uma agência. Uhum. Porque o ideal no caso dela, de repente, era realmente contratar uma agência que ficasse com a parte do dinheiro, mas ia saber como agir, como fazer com ela, né? Uhum. Sim. É, existem várias histórias assim que são inspiradoras, né? É. Mas também as pessoas não sabem como converter isso de uma melhor forma para que elas rentabilizem melhor o trabalho delas. E como é que você vai explicar para uma pessoa dessa a questão de empreendedorismo, o que fazer? É bem difícil, né? Assim, eu vejo que as oportunidades não são iguais para todo mundo aqui no Brasil. Se fossem iguais, aí o negócio ia ser diferente, Sim, com né? Mas para certeza. ser igual ainda falta muita coisa. E nessa parte de empreender, a gente sabe que, pô, é difícil e a gente tem uma série de coisas que a gente precisa aprender. São desafios no caminho. Porque você tem que ser um cara bom em administração, em vendas, em gestão, TI, marketing, contabilidade, financeiro. Vixe, Maria, até me faltam tantas habilidades que a gente precisa desenvolver. Gestão de pessoas. Gestão de pessoas. Como que você vê essas dificuldades que surgem aí no meio do caminho? Que dica que a gente dá pra galera? Rapaz, Luiz, no meu caso, eu sempre fui etapa por etapa. Eu meio que eu procurava o gargalo pra mim e corrigia aquele gargalo e ia pro próximo. Que é mais ou menos isso. É um rio, né? Que vem com muita água. Aí chega no primeiro gargalo, um lugar que tá prendendo a água ali. Aí você conserta aquilo, abre. Lá Uhum. na frente vai ter outro. É meio isso, né? Você vai levar um carão do pessoal aí, viu? Não, é só mexer no microfone aqui rapidinho, viu? Não briguem comigo aqui. Eu tô enquadrado, viu? Então, pessoal, no meu caso, eu vou mostrar pra Shirley vocês. Cunha já me olhou ali. Já, Tô vendo ali, ó, na cabine. já vai levar um puxão de orelha, cara. Cara, o meu primeiro gargalo da minha vida, sabe qual foi? Eu sempre gostei de estudar tudo. Era falar em público, velho. Era sua trava maior? Trava, cara. Meu primeiro dia de faculdade, velho. Meu amigo, a professora me perguntou uma coisa, eu falei tremendo. Todo mundo olhou pra mim. Você Uhum. já tava com vergonha? Depois que ela falou que eu me tremi todo, sabe? Fiquei sem saber falar. E travei. Isso eu sentado na minha cadeira. E Uhum. ela lá na frente falou. Que eu já tinha tido uma conversa muito boa com ela antes. Uhum. E aí ela, no meio da aula, falou comigo e
pediu pra eu responder uma coisa lá, numa conversa normal. E Uhum. eu travei travando. Não falou nada. Falei, mas falei gaguejando e aí todo mundo olhou pra mim assim, cara, que... E aí dali eu já sentia que era uma coisa que eu desejava, era não ter problema de comunicação nenhuma. Uhum. Eu, um a um, me comunicava muito bem. Eu Uhum. sabia fazer rapó já naquela época mesmo, sem saber o que era. Sabia me comunicar perfeitamente. Mas, juntasse 5 pessoas, eu travava na hora. Como é que você superou isso aí? Canal do YouTube. E comecei a fazer... E comecei a fazer canal do YouTube e comecei a fazer... Ah, o seu canal no YouTube Sim, tirou sim. essa inibição sua. Mas era outro canal na época, né? Eu criei um canal e disse, cara, como é que eu vou fazer isso? Jobcast? Primeiro, é claro, Jobcast, dá certo não esse nome, né, Liz? Jobscast. Aí, aí quando o pessoal abre aqui, cara, eu vou abrir aqui que deve ter umas meninas falando aqui alguma coisa. Segue o fio. Cara, e aí, o que é que eu fiz? Eu vou fazer um canal do YouTube e vou treinar comunicação. Porque eu pensei o seguinte, eu vou me desafiar e se o vídeo ficar legal, as pessoas vão assistir. Se ficar horrível, ninguém vai assistir. Uhum. Então não faz sentido eu ter medo de postar alguma coisa. Já eu falar com você ao vivo aqui, você vai estar olhando pra mim, quer dizer, uma plateia, né? Vai estar a plateia olhando pra mim. E aí dali, cara, eu comecei fiz um treinamento chamado Leader Training, foi um treinamento que mudou a minha vida na época. Era vivencial, tem até regressão, meu amigo, hipnose. Cara, era uma coisa pesadíssima assim de Uhum. você sair de lá outra pessoa. Você Sim. entrava na sexta e saía outra pessoa. Não é como esses treinamentos hoje que tem uma ou duas dinâmicas, não. Ela é uma sequência de dinâmica Uhum. da sexta até o domingo à noite. Sim. Uhum. E da sexta pro sábado, que a gente dormia só 2, 3 horas, do sábado para o domingo não dormia. Puxado. Ele, de propósito, ele forçava a É que gente faz parte da hipnose a isso aí. fazer parte da hipnose, Uhum. deixar a gente o mais cansado Cansado. possível. É. E aí no final fazia regressão e tudo, mas cara, era um negócio bem assim, muito bom, velho, muito Uhum. bom. E dali já deu uma destravada de 50%. Olha. Pra eu começar a falar. Aliás, me destravou quase 100%, mas precisei melhorar, né? Fui Uhum. melhorando. Canal do YouTube e comecei a querer falar em público. Uhum. Olha que legal. Você sabe que eu também era travado. Pra caramba. Na faculdade já tinha apresentação que eu falava, não, vou falar não. Fala aí. Jogava pro lado. Não, fala aí. Até que chegou a hora que tinha que fazer o TCC. E o TCC, assim, todo mundo precisa apresentar. Porque se não apresentar, não passa de ano. Falei, puta que eu por agora... Deu ruim. Agora deu ruim, pai. E aí não teve jeito, né? Aí eu me preparei pra apresentar o TCC. E quando eu me preparei, eu ganhei confiança. Falei, caramba, eu tô diferente. Não tô com aquele medo de falar. E eu fui e apresentei numa boa. Falei, caramba, esse negócio é muito fácil, pô. Eu tava criando isso na minha cabeça e depois desse dia aí, Destravou. já era. Ah, agora eu posso falar pra quem eu quiser, pro mundo inteiro, vamos embora. No meu caso, eu fiquei, inclusive, muito feliz na minha faculdade, porque na aula da saudade, que era até Elia, uma moça lá que, bem gente boa ela me citou ela que foi fazer a apresentação final, foi dar uma hora, uma conversada lá, falar com o pessoal, e no final ela me elogiou. Disse, olha a evolução que Jobs teve na faculdade, foi impressionante. Cara, eu fiquei muito feliz esse dia, viu? Legal. Porque, inclusive, Luiz, volta porque você tá falando. Adivinha qual foi a primeira apresentação que eu fiz no escritório, não, perdão, na faculdade que eu disse, caramba, eu quero fazer isso na minha vida, que negócio legal. Uhum. Ensinar os outros e muita gente olhando e todo mundo com o olho arregalado, vendo, caramba, que top. Adivinha só o que foi? Investimentos, cara. Investimento, que legal. Eu comecei a estudar sobre investimento e eu já estudava para mim. Eu dominava aquele assunto. Uhum. E aí teve essa apresentação que seria eu e mais 3 colegas. Aí aconteceu justamente o contrário. Nenhum dos colegas apresentou direito, disseram só uma outra coisa e eu apresentei o trabalho completo. Uhum. Os colegas ficaram felizes da vida que se livraram, né? Sim, E que eu legal. também fiquei muito feliz porque foi a primeira vez que eu me desenvolvi, que eu fiz um trabalho mesmo assim que eu gostei, né? Cara, Uhum. que negócio legal, uma apresentação que eu Você gostei sentiu mesmo. que se agregou mesmo e Inclusive- prendeu a atenção das Inclusive, pessoas. meu chefe estava lá, que ele também era professor, o diretor da faculdade estava lá, a diretora também estava lá, cara, e eles ficaram assim, todo mundo que tinha mais dinheiro ficou. E ainda começou a ter pergunta e eu respondia na lata as perguntas. Que legal, Jobson. E aí, o que é que Olha aí, o aconteceu? legal disso aqui é isso. A gente vai conhecendo as histórias.
O gargalo sumiu dali, né? Sumiu. Sumiu Uhum. dali. Aí depois disso, o que é que foi? Trabalhar, ter mais dinheiro, trazer mais clientes. Então o gargalo ele vai mudando. E Uhum. aí vem todos aqueles pontos que você falou, né? Todos aqueles setores aí, finança, tudo. E aí você vai vendo onde tá o gargalo naquele momento e conserta isso. Uhum. Porque o grande problema, Luiz, da maioria das vezes, o cara não enxerga onde tá o gargalo. Isso aqui pra você que é empreendedor, de verdade. E existe uma coisa, Luiz, que isso aqui foi eu que tô batizando, que é uma coisa que isso eu acho impressionante, que eu acho, não sei se é Deus dizendo assim, cara, eu não quero que você tenha isso agora não, então eu vou travar sua mente, você não vai pensar mais em nada disso não. Uhum. Mas existe uma coisa chamada cegueira da venda. Isso foi eu que inventei do nada. O que é Nunca isso vi. aí? Explica pra Vou gente. explicar pra você. Eu tenho um cliente novo, vou dar um exemplo aqui de um cliente fictício. Uma loja de roupa. Cara, eu chego lá, tá o dono da loja fazendo o quê? Organizando, vendo roupa mais barata, falando com a equipe para atender bem, uma série de coisas do trabalho. Eu digo, cara, você precisa trazer cliente. Aí o cara diz, não, beleza, vou trazer cliente. Quando eu volto lá, um mês depois, ele tá fazendo a mesma coisa. Esse cara não combinou. Você tem que fazer marketing e tem que trazer lead pra fazer vendas. Tem que gerar Beleza. dinheiro. Ó, 30 dias, 60 dias, o cara tá do mesmo jeito. Cara, isso se passa anos e não sai do canto. Uhum. Esse cara, você não tá enxergando o que eu tô te dizendo, não, velho. E aí vai pra outra área, CrossFit. Aí o cara vai e fala a mesma coisa com a turma do professor de CrossFit. Porque ele só vê a parte técnica dele. Meu querido, você tem que vender, você tem que trazer cliente novo. É Uhum. como se fosse, Luiz, uma cegueira. A pessoa não enxerga que ele tem que vender. Uhum. E eu tenho certeza que eu vou dizer isso. Talvez você que esteja assistindo aí esteja passando por isso. Cara, eu nunca tinha pensado nisso, não. Realmente, o que eu tô precisando é vender, mas isso é muito óbvio. E por que não faz? Isso é óbvio porque não faz, porque que não vende. E eu vejo que isso acontece muito. Então, é um gargalo e a pessoa não enxerga que o problema tá ali. Por exemplo, até pessoas conhecidas que começou um negócio novo. Ó, você vai ter que fazer um Instagram. A hora que você e sua equipe estiver parada, você vai entrar em contato com as pessoas para vir comprar sua roupa. Uhum. A hora que você estiver parado, né? Parado. Você não é a prioridade. Isso não acontece. Uhum. O pessoal fica parado. A situação tá ruim, o negócio não tá legal, não. O mercado tá difícil. Uhum. E ali, 3 pessoas paradas, podendo ver a lista de clientes que tem, ir pro Instagram e procurar pessoas e falar com as pessoas para trazer gente, fazer publicidade e fazer uma panfletagem, não faz. Não faz. É como se fosse uma cegueira. Fica esperando vir. Sim. O empreendedor, o empresário, Luiz, hoje, que ainda tá esperando vir, que isso no passado aconteceu. Uhum. Há 10 anos atrás, 5 não, mas uns 10 anos atrás, você conseguia montar um negócio, só o fato de dizer que tinha esse negócio começava a chegar cliente, né? Uhum. Ou seja, você só levantava a porta da sua Isso. loja e esperava o cliente chegar. Isso. Hoje em dia não é assim. Não é assim, não existe mais isso. Nenhum lugar, você não vai Uhum. conseguir fazer isso em nenhum lugar. E aí, tem essa questão de a gente ter que ir atrás do cliente, e buscar o cliente. Tu tem uma loja, aí fica 5 vendedores parados lá. Pô, meu irmão, não tem Instagram, velho. WhatsApp. Por que não vão atrás? E aí existe realmente uma cegueira, cara. Que o cara teve cliente de falar 3, 4, 5 meses seguidos, cliente de consultoria, mandar o cara ir atrás de vender mais. E quando eu voltar, o cara tinha investido dinheiro numa plataforma nova. Comprou uma mesa nova, porque essa mesa nova ia ficar melhor. Pô, velho, esse dinheiro bota no tráfego pago, mano. Uhum. Porra de mesa. Vai atrás do cliente, entendeu? Então é muito isso. E aí, Luiz, eu meio que eu apelidei isso da cegueira da venda, porque eu mesmo fico impressionado. Essas pessoas são inteligentes. Uhum. Essas pessoas montaram um negócio. Por que Sim. eles não conseguem enxergar isso? Uhum. E aí parece que você tem que bater na pessoa pra ver se a pessoa se liga e Uhum. vai atrás da venda, sabe? Sim. E esse é um dos primeiros gargalos que você tem no negócio. Uhum. É você entender que a parte técnica do seu negócio é 50%, porque 50% é a venda. É. Ou seja, progresso, depois a ordem. Exato. Não ordem e progresso. Exato. No caso do cara aí, ele comprou uma mesa nova, ele quis organizar primeiro e depois, não, agora que a mesa Ah, ideal existe, agora sim a gente vai conseguir vender mais, ter mais clientes. Senão necessariamente isso vai acontecer. Mas isso no outro mês ele vai ter inventado outra coisa pra investir. Uma outra desculpa. E na hora que a gente diz, ó, tu vai tirar R$1.000 por mês pra investir em tráfego pago, cara, porra, 1.000 conto é muito dinheiro. É. Pô, velho, aí tu vai gastar R$1.000 em outro negócio aí. Uhum. É. Isso acontece muito, Luiz, é impressionante. É impressionante. Impressionante. Parece que meio que pra esse cara se ligar, ele tem que ir pra dentro de um treinamento, passar um final de semana
levar um monte de pancada pra ele voltar e abrir os olhos, assim. É, a ambiência, ele precisa conviver com outras pessoas que já fazem isso. Porque quando ele vê a pessoa que tem o resultado, que ela faz aquilo, ele fala, poxa, então é assim que dá certo, então eu vou fazer. Isso, A gente perfeito. só consegue ter essa expansão de consciência quando a gente convive com aquilo. Uma vez que você conviveu com aquilo, você fala, pô, é possível desse modo. Porque depois que você conviveu com isso, você não consegue enxergar o pra trás do que você vivia. Você falou tudo agora. Você fala, pô, como é que eu pensava daquele jeito, agora eu penso desse jeito? E cada vez mais você vai tendo expansão de consciência, expansão de consciência, expansão de consciência, até você falar, poxa, que negócio legal. É a mesma coisa quando você anda num carro top, foda, assim. Que você andou uma vez, você fala, pô, isso aqui é possível de novo, né? Não consigo ir voltar atrás. Enfim, são várias Isso. coisas aí Exatamente. Eu, da Luiz, vida. assim, eu tenho muita visão de enxergar onde tá o gargalo. Uhum, Eu tenho uma certa facilidade de ver isso. Eu acho que é porque eu também fiz muita consultoria. Hoje eu não faço praticamente, né? Eu faço caso específico mesmo quando o cliente tá incomodado e pedindo. Mas eu já fiz muita consultoria para resolver questões de empresa que tava quebrando e as empresas voltaram ao normal. E eu consigo ver exatamente onde tá o gargalo. E, por exemplo, lá no escritório, teve um início que o gargalo era falta de lead. O que uhum, é lead, pessoal? Pra você que não tá. Lead é a pessoa que levanta a mão dizendo, "Ei, eu quero saber do seu serviço aí." Lead é a primeiro pessoa que você deve procurar para o seu negócio, que é o cliente interessado, né? Então você vai fazer trabalho de tráfego pago, vai vir um lead perguntando. Você vai fazer um trabalho de tráfego orgânico com canal no YouTube, Instagram, TikTok. Vai ter alguém que vai, perguntar, como é que é? Como é que eu compro de você? Esse é o lead. Na maioria das vezes, só perguntando. E aí, o meu primeiro gargalo tinha sido falta de lead. Corrigiu os leads. E daqui a pouco tava o contrário, um monte de gente perguntando e eu sozinho não dava conta de vender. Aí, a partir daí, para onde foi que foi migrado o gargalo? Não era mais o marketing, não era mais vir o cliente. uhum, Agora, o gargalo tava em fazer a venda. Só uhum. eu que fazia. E já era o comercial. Sim. Aí a gente vai e corrige esse gargalo do comercial. Uhum. Expande o gargalo, fica largo ali, consegue atender 10, 20 clientes. Aí qual é o próximo gargalo? O operacional não consegue atender ao mesmo tempo, abrir todas as empresas ao mesmo tempo. Corrige lá e assim vai. Uhum. Sempre um processo de Isso, correção, né? correção. Mas Correção, se não, melhoria contínua. melhoria contínua, só que aí o pessoal faz o inverso, pô. O cara vai lá pro operacional corrigir e o início da fonte não tem nada. Uhum. Por que que você vai corrigir o final aqui do riacho se no início do riacho tá tendo nada ainda? Tá Tem nem fechado lá. água. Tem água. É. Entendeu? Uhum. É muito isso que acontece. Uhum. E aí o cara quer corrigir de trás pra frente. Sim. E aí você perde muito dinheiro, porque você não tem dinheiro. O seu caixa tá ruim. Olha, esse canal aqui é muito mais do que mais patrimônio. Isso aqui é uma mentoria. Eu me empolgo às vezes falando dessas coisas. Não, mas tá certo, pô. Aqui a gente tem que agregar conhecimento, né não? Shirley Cunha, Daphne Nicoletti. Estamos aqui com a nossa galera. Mas eu acredito também que são várias nuances que tem aí dentro dessa questão que você trouxe, né? Pô, ao invés do cara ir atrás da venda, o cara tá preocupado lá com o operacional, ele, pô, não quer colocar R$ 1.000 no tráfego pago porque acha muito. Eu tenho uma causa raiz para isso, que eu acredito muito forte, que a pessoa não separa o que é conta física de conta jurídica. Ela mistura tudo. E aí por isso que o tráfego pago de R$ 1.000 é caro. Ou qualquer outra conta vai ser caro. Porque ela não tem isso separado. Não tem isso separado, consequentemente não convive com pessoas que separam isso e acha que, pô, realmente você tem que fazer isso porque é barato e ela não consegue dar o próximo passo. Você como contador, eu acho que você mais do que ninguém tem propriedade para falar isso, que as pessoas misturam as contas. Eu acho que se brincar, é o principal motivo das empresas quebrarem. Uhum. Acho que a minha primeira consultoria Pessoal, eu tô falando muito de consultoria aqui, mas não é o meu trabalho principal, não, tá? Hoje é escritório de contabilidade e YouTube. Até porque senão o pessoal começa a chamar, "Ei, eu quero uma consultoria com você aí." A minha primeira mentoria não, consultoria, Luiz, que eu fiz, o cara tava quebrando por conta disso. Uhum. Eram 4 irmãos num negócio, uma fábrica de bolacha. Uhum. Essa fábrica de bolacha, Luiz, ela tinha muita venda, eles tinham 5 vendedores. Luiz, depois que a gente fez todo esse cálculo, o pessoal já tinha decidido fechar a fábrica e cada um procurar um emprego. Uhum.
Cara, quando a gente fez as métricas todas, pegou todos os dados, colocou no papel, a gente identificou que eram quatro irmãos. O irmão que era o cabeça, que tomava conta de tudo, tava tirando por mês de lá 800 mil reais só, 800 a mil. Uma mixaria pra ele na época. Uhum. O irmão que mais trabalhava, o que via a necessidade de tudo. Outra irmã, trabalhava mais ou menos, tirava 2. O outro tirava não sei quanto. E o irmão que não fazia nada, que dava só dor de cabeça, era quase 5 mil reais que ele tirava do negócio. Uhum. Olha só o monte de dinheiro que ele estava dando. Naquela época, faz muito tempo isso. Hoje seriam valores bem mais altos, né? Uhum. Mas para aquela época. E eles iam deixar isso para ir trabalhar sozinho. E a empresa meio que crescendo um pouco. Só que eles estavam com muita dívida. Uhum. E aí a primeira coisa que a gente fez foi separar o que é da pessoa física e da pessoa jurídica. E aí quando a gente apresentou isso, minha amiga, aí foi um quebra-pau. Tamanho do mundo. Porque eles não sabiam. E começa, porra, meu irmão, tu tá tirando isso como? Uhum. Porque os caras não tiravam escondido. Paga essa conta pra mim, paga isso aqui pra mim. E o cara, Entendi. entendeu? Não Aí tava, não era quando foi disso. classificar qual conta era de qual pessoa, De qual falou, pô, pessoa. esse cara aqui tira 5 pau e o cara nem trampa Isso. direito. Cara, e na época era um dinheiro bem aceitável, na época, tipo 15 anos, sei lá, 12, 15 anos atrás. Era uma Uhum. grana legal pra eles. Sim. E aí, Luiz, a questão das métricas, você saber tudo, o que é de pessoa física, o que é de pessoa jurídica. E todas as informações é a coisa mais importante porque você toma a decisão certa. Uhum. Olha outra situação que aconteceu nessa consultoria que eu fiz. Tinha lá, era 3 vendedores. E a empresa vendia e tinha esses 3 vendedores vendendo na rua. A empresa com dificuldade financeira. Uhum. A empresa no limite com dificuldade financeira. Quando a gente fez a primeira reunião, sabe qual foi a primeira decisão? Tirar todos os vendedores. Ah, é? Como é que você, num negócio que tá quebrando, a primeira decisão é tirar todos os vendedores? Não é possível, né? É totalmente ilógico isso aí. Não é ilógico? Você tira. É, porque você vai Tirar as vendas. cessar o canal de venda. Cara, E aí você faz o quê? Você demite os vendedores e põe os donos pra ser vendedor. o que é que tava acontecendo? Não foi nem isso. O que é que tava acontecendo? A fábrica dava muita grana pra eles, sobrava dinheiro. Depois que a gente viu que eles tiravam até outros dinheiro por fora. Enfim, eles botavam dinheiro como se fosse da empresa pra fazer festa pra eles, não sei o que lá. Enfim, era um desperdício de dinheiro grande. Mas esses vendedores que saíam pra rua, que eles julgavam que era o que trazia dinheiro pra eles, a gente foi fazer o cálculo com um centro de custos. O que é isso? Vendedor A tá vendendo 20 mil reais e desses 20 mil reais tá dando um lucro aí de 3.500. Uhum. Só que ele, por si só o salário do vendedor, mais o salário do vendedor, mais os custos que ele tinha de carro, de entrega, tudo, dava mais do que o cara dava de lucro. Uhum. Quando a gente foi fazer o cálculo, cara, tava tudo dando no mínimo o dobro de prejuízo, cada um deles. Caramba. Pô, e de onde é que tava vindo o dinheiro da empresa? A venda de balcão. Uhum. Pessoal que vinha de fora e comprava direto no balcão lá, que era 50% era venda de balcão e os outros 50% do faturamento era a questão com esses vendedores. No final de tudo isso, tirou os vendedores, a empresa ficou faturando a metade e ficou dando mais lucro. Olha. Curioso. Ou seja, tem que analisar o negócio em si, né? Métrica. E aí, quando você separa a pessoa física da jurídica, dá isso. Você consegue realmente identificar o que é que Dá tá isso, certo deu e tá briga errado. na família? Na época deu. Quando Aí é outra separa a situação, física né? da jurídica, dá briga na família. Se a empresa for de família. E baseado nessas questões, né, de separar a questão conta física da conta jurídica, você como contador, o que você vê de ferramenta para que as pessoas consigam utilizar e controlar melhor o dinheiro Primeira delas? ferramenta é um bom É porque a contador. gente já tá finalizando aí, Mas né? Primeiro detalhe, primeiro ação é ter um bom contador. Não é Certo. fazendo propaganda não, mas Isso aí, ágil, ele contabilidade. vai te orientar isso direitinho. Mas primeiro passo aí é você de cara ter pelo menos uma conta jurídica e física, né? Suas Uhum. coisas serem separadas. E um bom sistema que você utilize, sabe? Porque tem um Uhum. sistema de contabilidade, mas você tem que ter o seu sistema de gestão financeira. E aí sim, você vai transferir o seu dinheiro todos os meses e ter um Prolabore. Sim. Uhum. Quando você tem um Prolabore, já resolve quase Metade do 100%. caminho. Resolve quase tudo, na verdade, né? Show. Porque o dinheiro fica separado. A Uhum. conta jurídica fica lá e a física, você vai tirar o dinheiro da sua pessoa para a sua pessoa física, que é o seu Prolabore, Uhum.
e vai utilizá-lo do jeito que você quiser. Legal. E quando acabar, você não pode meter a mão no dinheiro do caixa da empresa. E aí, claro, quando você receber o Prolabore, fazer aquela destrinchar, de acordo com um dos últimos podcasts que a gente gravou, que a gente até colocou uma regrinha aqui que é legal. 20% do valor você vai investir em você mesmo, 50% vai ser sua despesa fixa, 30% vai ser sua despesa variável. Que a partir desse momento você consegue investir no seu do futuro, se priorizar, pagar suas contas do dia a dia e também não deixar de viver, fazer as coisas que a gente quer viver, que a gente quer fazer, na verdade. E, bom, eu acho essa dica extremamente valiosa, porque é isso mesmo, você precisa separar a pessoa física da jurídica, tendo duas contas diferentes, porque lá você vai conseguir ver as movimentações de cada uma delas. E assim, tem aplicativos hoje em dia também, né? Eu já usei aplicativo Guia Bolso. Gratuitos, a maioria, né? Já fiz planilha de Excel, já fiz em papel. Cada pessoa se adapta de um jeito. Eu posso falar para vocês que hoje eu me adapto com questão de cartão de crédito. Então eu tenho alguns cartões de crédito que eu separo lá, assim, o que eu tenho de custo de supermercado eu coloco só nesse cartão. Inclusive, Luiz, dava pra gente fazer o próximo podcast falando sobre isso, que você é especialista nisso, né, cara? Podemos fazer aí. Então vamos deixar pro próximo, Não vou nem falar que clica aqui porque ainda não foi gravado. Então eu jogo pro seu falar. Mas se você acha legal, deixa nos comentários aí, pessoal. O que vocês acham aí da gente fazer um vídeo falando sobre estratégias com cartão de crédito, inclusive de milhas, né? Boa, olha aí, gostei. A gente entende um pouquinho aí pra poder ajudar a galera. Aí eu vou perguntar mais da próxima, né? Aí show. E para finalizar aqui, eu gostaria de falar de mentalidade para o sucesso, que você considera como forte mental para que você consiga realizar seus sonhos, consiga prosperar, consiga transbordar na vida das pessoas, fazer mais dinheiro. Isso aí, pessoal, vou dizer pra vocês. Eu tenho algumas dificuldades, né? Aqui, inclusive o nome do meu canal lá é o Contador Sincero, justamente por isso. Eu sou sincero em tudo. Hoje, na verdade, tem um especialista aqui sobre disciplina, que é meu amigo Luiz. Tamo aí. Vou retornar a pergunta para ele aqui. No meu caso, eu procuro, né, ter rotina, né, que eu tenho falhado muito, confesso para vocês que tenho falhado muito. Inclusive na rotina de esportes, dá para perceber. Tá no shape? Tá no shape ainda não, mas vou chegar lá. Meu amigo Luiz está me ajudando. Vamos junto. Pessoal, Luiz, é muito rotina. Isso aí eu acho que você fala melhor do que eu, né, sobre rotina. Sim, eu vejo que é disciplina, cara. Tudo na vida, o jeito que você faz uma coisa, você faz todas as coisas da sua vida. E a disciplina eu gosto muito dela porque é um pouco por dia. E eu não tenho pressa pelo resultado de imediato. Porque eu sei que é uma construção. O que você faz em um curto espaço de tempo te dá um resultado, uma hora esse resultado é tirado de você. Agora, quando você constrói com longo prazo, não tem como tirar de você, porque você construiu, você aprendeu a fazer. Isso é em tudo na sua vida. O dinheiro vai ser da mesma forma. Você ter a disciplina para você investir todos os meses. E só chega longe quem é disciplinado. Quem não é disciplinado não vai chegar longe. E assim fechamos o nosso podcast. Perfeito. Porque daqui a pouco a galera vai matar a gente ali. Já estão olhando pra gente. Ei, tá acabando. Isso é o tipo de coisa que dava pra gente passar horas falando aqui, né? Exatamente. A gente pode trazer vamos falar de disciplina. Eu gosto de falar de disciplina. A gente pode trazer falar de disciplina pra ajudar a galera aí a conseguir alcançar seus sonhos. Luiz, meu amigo, show de bola demais esse... Certo? Me empolguei falando aqui algumas coisas. Eu falo de empreendedorismo, eu fico doido aqui. É isso aí. Então a gente gosta de falar. Então, pessoal, gratidão aí por nos acompanhar em um novo episódio, em um novo ano, 2025. Já começamos. Aproveite para assistir os episódios anteriores que tem aqui dentro do canal. Tenho certeza que vai ajudar vocês a construírem um caminho de sucesso ao longo desse ano e dos próximos anos, não só para você, mas também para sua família. Então, eu aqui agradeço e agora passo a palavra para o meu amigo Steve Jobs para finalizar. Principalmente, Luiz, um caminho de mais patrimônio, né? Com certeza, de mais patrimônio. Conte com a gente. Vamos embora, time. Valeu. Joinha, o joinha. Cadê o joinha?